Deputado Mauro Lopes, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Prazer é meu, Dário. Estar aqui, estar em Caratinga, para mim, renova minhas forças, viu? Deputado, o senhor está completando o quinto mandato? Não, sete mandatos. Estou terminando 28 anos na Câmara. 28 anos de Câmara dos Deputados. 28 anos. E o senhor, olhando para trás aí, que tipo de lembrança o senhor tem, de retrospectiva, desse tempo todo lá na Câmara dos Deputados? Olha, nesse tempo todo, a minha lembrança eu trabalhei 35 anos na Polícia Rodoviária Federal. E ao término, como diretor-geral, que eu comandei o Brasil todo, no governo Itamar Franco, eu falei com o presidente, eu vou pedir licença do meu cargo, porque eu preciso atender a minha região. Porque eu nasci aqui, vivi a minha infância em Entre Folhas, depois vim estudar em Caratinga, no Colégio Nossa Senhora das Graças, né? O professor Armando, o Francisquinho Moreira, foram meus professores, né? Eu falei, olha, eu agora tenho que servir a minha terra, porque eu tive uma oportunidade que muitos não tiveram. Porque quando eu voltava aqui, eu galguei todos os cargos ali como servidor público, né? Contato com a mais alta autoridade do Brasil, do exterior. É um cargo de projeção nacional, né? Comandante da PRF, né? E outra coisa, eu tinha contato com a autoridade brasileira, estrangeira, fazendo segurança deles, do próprio Papa João Paulo, que hoje é o Santo Papa, né? Até eu brinco que fiz a segurança de um santo. Eles falaram, esse deputado é meio doido. Mas não é verdade, porque ele me abraçou e me deu a medalha e tudo. Então eu me sentia um cidadão realizado, mas com aquele sentimento de poder atender a minha região. Tem colega meu que cursou escola comigo, primário, quando eu vinha visitar, eles estavam maltratados, né? E colega de infância, né? Eu tenho que ajudar a minha região, porque naquela época era comum o deputado vir aqui, pedir voto e ir embora ou não voltar mais aqui, né? Aí eu fui muito ousado, Dário, porque eu não fui vereador, eu não fui deputado estadual, não fui prefeito, eu fui direto para o cargo máximo de deputado federal, né? E vim aqui em Caratinga, né? A lembrança maior é essa, que eu vim aqui pedir apoio. E eu era do PFL naquela época, então eu pedi um apoio ao Geraldo Ratão. Ele falou, senhor Mauro, não vou poder te atender, porque o Francelino esteve aqui ontem e lançou o Nacélio Mendes, do partido, né? Bom, aí eu não pude ser candidato. Voltei muito triste para Belo Horizonte. Mas aconteceu que o Dário Grossi me ligou à noite, ele era o prefeito. Ô menino, vem aqui, você já me ajudou muito. Quando você estava lá no DNR, você ajudou com máquina, equipamento, onde estava a sede ali da Secretaria de Obras, eu que arrumei para ele. Não, eu vou te apoiar. Você não é do meu partido, não, mas você é de Caratinga, né? O Dário Grossi era do PMDB, né? PMDB. Aí eu vim todo feliz para cá. Cheguei aqui, ele fez uma recepção fantástica para mim. E chamou os prefeitos da região toda, distritos e tudo, né? E eu saí daqui majoritário, com a votação espetacular de Caratinga. E naquela época eu fui o sexto deputado mais votado de Minas Gerais. E de lá para cá não perdi mais eleição. E continuei ajudando a região toda, as cidades que emanciparam, né? Que estava faltando tudo, né? Sim. Então eu ajudei Entre Folhas, ajudei Santa Rita, Upaporanga, Ipaba, Imbé, todas as cidades que emanciparam, né, eu ajudei. E estou aí hoje já, no 7º mandato, indo para o 8º mandato, né? Nunca perdi uma eleição e realmente eu me sinto feliz de estar aqui, porque eu tenho trabalhado muito. Se você olhar Caratinga 28 anos atrás e ver Caratinga hoje, cada coisa de Caratinga tem um pedacinho
da minha participação. O senhor tem até um slogan, né, que é muito feliz, né? Onde ele passa, tudo melhora. Por né? onde ele passa, tudo melhora. Ele sempre bateu nessa tecla aí, né? Você vê Caratinga, você é menino, você é novo, mas você não lembra, Caratinga era um calçamento, mas faltava pedra, buraco, tudo todo. Eu asfaltei a cidade toda naquela época. Aí já foi no governo do Zé de Assis, né? Mas com o Dário Grossi eu ajudei na área de esgoto sanitário, muita coisa. E depois fizemos a Avenida Dário Grossi, né? Que o Dário me chamou e falou, menino, faz a avenida, você vai perpetuar em Caratinga. Aí eu consegui recurso. E demos o nome de Dário Grossi àquela avenida. E através daquela avenida criou o Morada do Lago 1, Morada do Lago 2, quer dizer, cresceu aquela região ali. Depois nós fizemos a Professora Armando, que é onde está a Favene, né? Trouxemos um fórum novo para cá. É muita coisa que tem em Caratinga, né? Que a gente participou de tudo isso, né? E ajudando também a cidade vizinha. De modo, Dário, eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada e com muita amizade com o povo de Caratinga. Eu sou grato a Caratinga pelo apoio que sempre me deram aqui em Caratinga. Bom, deputado, o senhor está no Congresso esse tempo todo e relacionou aqui uma série de obras, de coisas concretas que o senhor trouxe, não só para Caratinga, mas para a região. Essa é mesmo a sua forma de trabalhar lá no Congresso, ou seja, busca por emendas, mais do que atividade legislativa? Esse é o seu perfil mesmo? O meu perfil é legislar, fazer leis. Você vê, a lei do caminhoneiro, eu fui o relator. A do frete, a tabela do frete? Essa? Não, qual? É o procedimento do caminhoneiro, carga horária, tudo isso. Eu fui o relator. O Plano Nacional de Viação, que são as rodovias brasileiras e ferrovias, todos os modais de transportes, né? O Eliseu Rezende era senador da República, fez no Senado. E eu fiz o Plano Nacional de Viação na Câmara. Sim. Eu tenho muita experiência nessa área, em todos os modais de transportes. Eu já fui 3 vezes na China olhar o problema ferroviário, que agora que está tendo o resultado, que agora vai começar a construção das ferrovias, porque nós não podemos ficar, o custo do Brasil é altíssimo no transporte sobre pneus, então nós temos que ter ferrovias. Então esse resultado do meu trabalho está chegando agora, né? Vão construir muitas ferrovias aqui. Então eu sou o homem do legislativo, dos modais de transporte, não é isso? E depois eu fui secretário de Segurança Pública também, quando eu tirei licença na Câmara e fui o secretário de Segurança, cuidando da segurança pública de Minas Gerais. Isso foi no governo do Itamar Franco, né? E posteriormente fui ministro da Aviação também, cuidei da área de transporte aéreo, né? Então eu realmente já tenho uma grande experiência nessa área, mas pensando bem nos municípios, a sobrevivência do deputado, apesar de ser legislador, mas ele precisa de dar apoio aos municípios. Porque se ele não der apoio aos municípios, ele depois não tem retorno em voto, não é isso? Como todo deputado tem direito a participar do orçamento da União, não é isso? Participa com um percentual, eu sempre sou bem recebido, recebo recursos, trabalho muito nessa área e atendendo todos os municípios, né? Então você vê, Caratinga tem muita obra, tem recurso, não tem faltado recurso para Caratinga, entre folhas. Aqui em Santa Rita, por exemplo, quando emancipou Santa Rita, não tinha nada. Então tem lá 65 placas de inauguração com meu nome. A cidade transformou a cidade. É pequena, mas transformou a cidade. Então realmente eu sou legislador e ao mesmo tempo um tocador de obras. Tocador de obras, né? E realmente conseguindo fazer muitos recursos para os municípios. Essa é a minha atividade que eu tenho feito. E uma pergunta assim, porque a base eleitoral do senhor não é só Caratinga e região, o senhor tem voto no estado inteiro, né? Eu tenho no leste de Minas Gerais, tem a região
do Rio Doce aqui na região de Guanhães e o sul de Minas também, né? Eu sou muito conhecido porque, como diretor da Polícia Rodoviária Federal, como ministro, como secretário de Segurança Pública, né? Eu fiz muitas obras no estado inteiro. Então eu tenho muito voto picado para todo canto. Eu me sinto muito feliz. E como é que o senhor faz na hora de distribuir essas emendas aí? Qual o critério? Deve ser uma briga danada aí de prefeito atrás do senhor. Atende bem, porque dá para atender? Dado a minha condição lá dos mais antigos, mais tempo, né? Além do percentual que cada deputado recebe, eu consigo verba extra, recurso extra. No orçamento da União. Do orçamento. Por exemplo, o recurso de deputado é 16 milhões para cada um. Eu consegui 16 milhões mais 35 milhões para fazer obra pulverizando. Só para Caratinga... Isso dá o quê? 50 milhões? Mais de 50, mais 50 milhões. Ainda consegui essas casas, os apartamentos, tem aqui 400 apartamentos. É um recurso extra que eu consegui com o presidente Michel Temer, muito meu amigo Michel, né? Então ele determinou o ministro, olha, tem que atender Caratinga para atender o Mauro, né? E atender o prefeito Wellington, né? O Wellington esteve comigo lá no presidente da República. Aquela obra ali, na época, custou 30 milhões, os apartamentos. E para atender pessoas de baixa renda. Ou seja, isso aí é além de emendas, né? Além de emendas. Fora das emendas parlamentares. Então, a gente, normalmente, o relacionamento que eu tenho nos ministérios, né, eu tenho conseguido bastante recurso para atender nossos municípios. E o senhor contou a história que era do PFL, né? Mas migrou para o PMDB rapidinho, né? Pois é, Dário. Eu era do PFL, candidatei pelo 2595 na época, né? Sim. Então eu vim e candidatei. Mas quem me apoiou foi o MDB, o Dário Grossi. Então logo eu tomei posse, imediatamente eu saí do PFL e fui para o MDB, em homenagem ao Dário Grossi e às cidades do MDB que me apoiaram. E não saí mais. E que era o grupo do Itamar Franco também, depois, né? Do Itamar, do Zé Alencar, né? Agora que eu fui obrigado realmente, é até bom mencionar isso, Dário, falar para o povo de Caratinga e região para saber qual é o motivo que eu deixei o MDB. Sim, eu ia fazer essa pergunta. Mas... Não é isso? Porque a eleição agora não tem mais coligação de partidos, né? Na eleição passada tinha coligação. Então, realmente, os partidos menores ajudavam os deputados mais votados, né? Então, agora não tem mais, agora acabou. Não tem coligação. Agora, como diz o outro, cada um para si, Deus para todos, né? Cada partido tem que fazer sua chapa, né? O que é chapa? São 53 deputados esse ano. A vaga de Minas, com mais um senador, 54. Então você tem que fazer uma chapa no partido, 54 nomes, né? O que ocorreu? O presidente estadual do MDB não teve o cuidado de fazer uma chapa. Parece que as pessoas não simpatizaram bem com a administração dele, né? Porque realmente ele queria um partido só para ele. Quem é o presidente? É o atual deputado, filho do Nilton Cardoso, entendeu? Então ele não fez chapa. Nilton Cardoso Júnior. Ele não fez chapa. Então eram 7 deputados estaduais, saíram 5, ficou só 2. Que não tem. Então pulverizou o partido. E depois, quando eu vi a situação que não ia eleger ninguém, porque partido sem chapa, sem nada, eu falei, resolvi sair do partido. Saí do partido, fui para o Partido Progressista. Lá nós somos 6 deputados eleitos, né? E tem uma chapa grande. Então a possibilidade lá é muito grande, você não corre o risco de perder a eleição. Aqueles deputados que têm mandato vão ser mantidos, porque a chapa é completa, porque tem a cabeça, o meio
e a cauda. Mas a cauda que elege, que soma para eleger os da cabeça, não é isso? De modo que eu fui para lá, mudei de partido, mas o meu problema é atender o povo da minha região, continuar fazendo o bem para todos, principalmente para quem mais precisa, essa classe que mais precisa. Falando um pouco desse aspecto político partidário, né? O senhor esteve no MDB durante esse tempo todo, né? Isso não deixa de ser uma história realmente muito marcante. Tem muito amigo do Michel Temer. Sim. Você tem uma ideia, o Michel foi presidente do partido 17 anos. Sim, sim. E eu, secretário-geral do partido, também 17 anos. O tempo todo o partido. É uma história. Eu saí de lá com um sentimento muito grande. Mas eu corri o risco de não me eleger, se ficasse lá. E a avaliação que o senhor faz, então, do MDB a nível nacional? O senhor acha que ele está em declínio, está em crise? Até não está em crise, não. O MDB é o maior partido do país hoje, com o maior número de vereadores, de deputados estaduais e federais e senadores da República. Mas em Minas Gerais, falando em Minas, ele fracassou. A situação do PMDB em Minas é péssima. É péssima. E Minas é o berço, né, do PMDB, né? Sempre foi. Desde Tancredo. Tancredo Neves foi do MDB. Nomes aí realmente de envergadura. Mas hoje o PMDB está fracassado em Minas. Mas vamos tentar mudar essa condição. E em relação à eleição presidencial, o MDB agora fala em lançar a senadora Simone Tebet. Como é que o senhor vê isso? Acha que isso tem alguma viabilidade? É importante, o lançamento de candidatura é muito importante, exatamente para fazer bancada. Pode não ganhar, mas faz bancada. E se ela tiver, por exemplo, um desempenho bom, o que vai acontecer? Isso soma a quantidade, o percentual que ela tiver, para negociar, inclusive, para participar do governo. Por exemplo, o PMDB sempre participou dos governos. No governo Michel e Dilma, por exemplo, nós tínhamos lá 7 ministros do MDB, entendeu? Então, essa candidatura, ela soma, ela vale a pena. Sim, porque mantém, né, no nível nacional o nome do partido, né? É verdade. O senhor bem lembrou aí, participou dos governos, né, Lula, Dilma, o Temer era o vice da Dilma. E a sua participação lá no ministério da Dilma foi um breve período. Você citou, foi rápido, né? Foi rápido pelo seguinte, eu entrei, fui o último a entrar. Essa história eu queria que o senhor pudesse contar para nós aqui, como é que foi esses bastidores, porque foi num momento que estava concorrendo lá o... Não, eu entrei pelo MDB. Tinha 6 ministros e eu fui convidado para ser o 7º ministro. Sim. Né? O que aconteceu? Entrei, fiquei lá há pouco tempo, o Michel me chamou quando deu aquele problema do impeachment. O Michel, como vice-presidente da República, me chamou, olha, nós vamos precisar do seu voto. Você vai ter que sair. Você vai ter que deixar o ministério. Você vai ter que deixar para votar. Aí foi um pesadelo para mim. Porque quando eu fiz a carta pedindo a minha renúncia, a presidente Dilma me ligou, que me tratou muito bem, eu não tenho nada a reclamar dela. Ela me ligou e disse, olha, Mauro, eu estou fazendo a sua exoneração, eu quero você de volta segunda-feira. Porque eu fiz um trabalho em tão pouco tempo, autorizei o aeroporto de Cuiabá, aeroporto de Vitória aqui que estava paralisado. Eu fui lá e autorizei, está concluído hoje as coisas. Guarulhos, ajudei a completar Guarulhos, quer dizer, em pouco tempo, entendeu? E autorizei também um aeroporto internacional de carga em Minas Gerais, no sul de Minas, que está autorizado para construir. Eu fiz em pouco tempo. Mas aí, o que aconteceu? Quando ela falou comigo que queria eu de volta, eu pensei, puxa vida, eu vou ter que votar pelo impeachment. E todo mundo vigiando seu voto para o impeachment. E todo mundo de olho como é que eu ia votar. Quando chamaram meu nome, eu me lembro até hoje que eu falei, eu falei assim, olha,
fui ministro desse governo, mas guardo comigo a gratidão. Mas, como secretário-geral nacional do MDB, amigo do vice-presidente da República, por Minas, pelo Brasil, por Caratinga, lembra até isso? Eu voto sim. E foi um desastre, porque quando veio a minha eleição, o pessoal do PT colocou minha foto para todo canto, dizendo como traidor e tal, essa coisa toda. Mas foi contingência partidária. Eu fui obrigado a tomar aquela providência, né? E não me arrependo de ter feito isso. E você acha que isso te atrapalhou aí depois? Muito, mas muito, não foi pouco não. Não foi pouco não, eu tive 130 mil votos. Nessa eleição caiu para 58. Quer dizer, eu perdi 70 mil votos. Você acha que isso é uma avaliação assim, do eleitor de que o impeachment foi uma injustiça com a Dilma? Não. Qual avaliação o senhor faz hoje? Não foi. Ela é honesta, não tem nada que desabone ela como pessoa, mas ela achou que podia tudo e não pode. Nós temos regras, tem regras. O orçamento da União, por exemplo, ele é aprovado pelo Congresso. Tem um percentual que o presidente da República pode usar tranquilamente, até 30%. O restante vai para o Ministério. Se acabar o recurso e ele precisar de mais recurso, ele tem que fazer um projeto de lei, chama PLN, que é um projeto de lei nacional, passa pelo Congresso. Tem que passar pelo Congresso para aprovar aquele recurso extra que ele precisar. E aprova, a gente aprova tudo que precisa, não há problema nenhum. Só que ela passou a não dar atenção ao Congresso e liberando recursos. A tal pedalada que ela deu, gastou sem ter amparo legal. Ela não foi desonesta, como diz, roubou, não. Nunca, não tem nada, nenhum desabone ela. Mas naquela época também, não só essa questão da pedalada fiscal, mas os problemas que o PT vinha enfrentando na justiça, de acusação de corrupção, isso acabou pesando também um pouco, né? Não teve dúvida. A corrupção violenta. Quer dizer, naquela época, quebraram a Petrobras. Outra coisa que ela fez, ela não podia ter interferido no preço de combustível, porque é uma empresa mista, sociedade econômica mista, né? Então, o que acontece? Ela não tinha poder para... Tanto que tem muita ação na justiça até hoje contra a União, porque ela baixou o combustível indevidamente. Ela não podia ter feito isso, entendeu? E deu um problema muito sério. Então, Petrobras estava quase quebrada, Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, foi um desastre. Entendeu? Tanto que quando entrou o Michel, ele deu uma arrumada, deu uma consertada, você vê que melhorou muito, muito, muito. Deputado Mauro Lopes, sem sombra de dúvida, fez parte, né, da história viva, recente, aí, não só do Congresso, como do Executivo, uma vez que teve contato com todos esses presidentes da República, né? Pela ordem aí, já que o senhor participou como diretor-geral... Fernando Henrique, por exemplo. Começou lá no Itamar, que o senhor foi diretor-geral lá da polícia, né? Mas o Itamar foi depois do Fernando Henrique. Não, foi antes. Foi antes. Então, Fernando, eu queria que o senhor fizesse assim, uma avaliação de cada um desses presidentes com quem que o senhor teve contato. O Itamar foi um presidente exemplar, honesto, honrado, sério, entendeu? Ele deixou o país numa situação espetacular para o Fernando Henrique. Depois ele se sentiu prejudicado, porque quando veio o Fernando Henrique, eu já era deputado. Exatamente quando eu consegui o recurso para fazer a Dário Grossi e a Professora Armando, as duas avenidas, no governo do Fernando Henrique, né? Depois, o Itamar queria voltar. O Fernando Henrique, o que ele fez? Ele criou a reeleição de presidente. Essa reeleição criou no governo Fernando Henrique. De lá para cá, todos os presidentes foram reeleitos, né?
Então o Itamar não pôde ser reeleito, né? Não voltou. Não pôde voltar. Não pôde voltar. E depois dele veio o Lula, né? Veio a Dilma, né? E eu participei desse pessoal todo e sempre convivendo bem com as autoridades lá, né? Dário, eu falo para você o seguinte, eu me sinto realizado fazendo o melhor para o Brasil, o melhor para Minas Gerais e para a nossa querida Caratinga. Ainda hoje eu tenho uma notícia espetacular para dar para você aqui de primeira mão. Sim. Eu sou muito preocupado com saúde. O hospital, quando fechou aqui, eu preferi reabrir o hospital, que eu poderia, por exemplo, tinha 3 milhões disponível, podia ter dado 300 para cada cidade para pegar votos, negativo. Eu preferi dar os 3 milhões para Caratinga para reabrir o hospital. Depois eu dei mais recursos, fui dando recursos, até agora mandando recursos para cá. Tanto para a nossa auxiliadora como para o Cazu, também mandando dinheiro para o Cazu. E eu sou preocupado com saúde. E nós estamos convivendo hoje a doença do século, que é o câncer. É um problema sério, a oncologia é um problema sério, que envolve não somente o doente, como a sua família toda fica envolvida nesse caso. E ele sai daqui, vai para Muriaé, vai para Valadares, vai para Ipatinga, cuidar da saúde, que é um sacrifício muito grande, né? Tem que fazer quimioterapia, um monte de coisa, um sofrimento muito grande. E o que eu fiz? Dado o recurso que eu tenho mandado para o Márcio Cunha, relacionamento que eu tenho lá com a diretoria, com o presidente da Fundação São Francisco Xavier, e eu conversei com o padre Moacir também, e conseguimos fazer, hoje nós assinamos um convênio de cooperação do Márcio Cunha com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, vai começar a atender agora imediatamente o tratamento de câncer em Caratinga. Nós vamos diminuir esse sofrimento das pessoas que às vezes tem que deslocar, ficar às vezes a noite toda viajando e esperando vaga para ser atendido. Então agora vai ser atendido aqui em Caratinga. Então eu me sinto hoje, vim a Caratinga só para participar dessa assinatura, entendeu? Foi feito agora às 10 horas da manhã. E é um convênio de cooperação, envolveu... Porque o Márcio Cunha, ele tem um corpo clínico muito grande. O Márcio Cunha hoje tem 600 médicos, muito grande. E a oncologia de lá é fantástica, né? Então, está trazendo para Caratinga o tratamento do câncer que vai ser feito aqui em Caratinga. Deputado, vamos voltar a falar um pouco aí de política. Nós estamos passando por um momento em que parece que os arranjos estão se consolidando aqui no estado, por exemplo. O Calil acabou de fazer um acordo com o Lula, né? Fez um acordo com o Lula, ele é o candidato a governador e já lançou, né, ontem, o candidato a vice-governador, que é do Partido dos Trabalhadores. É o deputado que é o André Quintão. Entendeu? Só o Zema que ainda não lançou o seu vice, por enquanto, né? Mas provavelmente deve se alinhar com o Bolsonaro, né? O Zema. Não, né? vai alinhar. Ainda ontem, lá na reunião lá na FIENG, né? Sim. Foi uma participação muito forte, com muitas autoridades lá apoiando o Bolsonaro também. Foi muito boa a reunião de ontem na FIENG com a nova diretoria da FIENG, né? Mas nós estamos vivendo um problema, Dário, assim, de incertezas. Quem vai ganhar? Ninguém sabe. Não tem noção. Porque hoje o Zema, ele tem uma tranquila, está muito bem com os prefeitos, uma gestão honesta, honrada, séria, entendeu? Responsável. Tanto assim que eu vou apoiar o Zema. Vou apoiar o Zema, né? E tem um filho também, o Adalberto, que é o vice-prefeito de Campo Belo, que se lançou também, é um pré-candidato a deputado estadual. Vamos apoiar o Zema, né?
Mas temos amizade com o Calil, sem problema nenhum. Mas a preferência nossa, realmente, nós vamos apoiar, né? Agora, para presidente da República, é uma situação meio complicada, porque você não sabe, as pesquisas estão aí, mas está uma incerteza muito grande. Não tem. E o Calil pode crescer também no Estado, com esse apoio do Lula. Também do Lula. Do Lula. O norte de Minas o Jequitinhonha Jequitinhonha e o Calil Bem em Belo Horizonte pode dar uma modificação nessa pesquisa, né? Então está a incerteza muito grande. As pessoas têm comentado a respeito de pesquisa. O senhor é um político experiente, né? Está indo aí para o 8º mandato como deputado. Um comentário que a gente tem visto com relação à pesquisa, né? O Lula tem aparecido muito bem nas pesquisas, alguns já estão projetando talvez uma possível vitória em primeiro turno, mas por outro lado o Bolsonaro, onde ele vai, ele é muito bem recebido assim de uma forma muito calorosa pela população. O senhor acha que tem aí uma contradição aí? O que explicaria isso? Olha, nós estamos vivendo um problema difícil, porque o Bolsonaro está fazendo uma administração responsável, os ministros dele são ministros excelentes, né? Está muito bom. Mas nós estamos vivendo um problema mundial depois dessa epidemia que houve, que realmente prejudicou muito o mandato do Bolsonaro, e ele não deixou faltar vacina, nada, não faltou recurso e tudo. Mas estamos vivendo, a economia mundial hoje está muito conturbada, está muito complicada. A inflação é no mundo inteiro. A inflação é no mundo inteiro. Mas ele está fazendo um trabalho honesto, em parceria com o Congresso Nacional, está muito bem a convivência, né? Mas nós estamos vivendo um momento também muito estranho, exatamente. Os 3 poderes são independentes, mas sempre foram harmônicos. Sempre foram harmônicos. E agora está ocorrendo um problema sério entre o Poder Executivo e o Judiciário. Então é um problema sério isso, é um desgaste muito grande. Entendeu? Um enfrentamento mesmo, né? Ele não sabe aonde vai chegar isso aí, entendeu? E o problema do Lula é aquele velho ditado. Tem gente que acredita que às vezes vai ser o salvador da pátria. Mas nós estamos com um problema sério de inflação, né? Que acaba achando que ele vai salvar a pátria. Agora, o Bolsonaro está fazendo um governo muito responsável, sério, sem corrupção, entendeu? Então, eu acho que não vão ter segundo turno. Segundo turno é outra parada, é diferente. Mas, por enquanto, eu não vou, assim, fazer opção lá, fulano ou ciclano vai ganhar. Está em dúvida, não temos certeza disso. Deputado, o senhor falou dessa sua trajetória e a família do senhor sempre foi um fator muito importante de sustentação da sua trajetória política. Verdade, foi? É verdade. E o seu filho Adalberto vai se lançar pré-candidato, mas tem o outro também, né? O Adalclever, né? Está muito bem. Pois é, eu queria que o senhor falasse, porque muita gente acha que o senhor está estremecido com o Adalclever. Não. Como é que é esse relacionamento De forma nenhuma. Pelo seguinte, até vou explicar isso para Caratinga. Eu estou me sentindo um pai muito feliz, porque Minas Gerais são 853 municípios. A candidatura da Adalclever, ela não atrapalha em nada a candidatura do Adalberto, porque cada um está numa região. O Adalberto, por exemplo, tem a região do sul de Minas, muitas cidades. Tem a região do Guanhães, também muitas cidades, não é isso? Aqui em Caratinga, né, ele é um pré-candidato que está sendo muito bem aceito pelo prefeito, pelos vereadores e tudo. E o Adalclever está muito bem com o Calil, foi secretário de governo do Calil, né? Foi presidente da Assembleia por 2 mandatos, 4 mandatos de deputado. Quer dizer, ele tem uma trajetória própria, fantástica. Ele começou na política comigo.
eu carreguei 4 mandatos. Hoje ele tem a independência política dele, com a projeção dele própria, vida própria, não tem problema nenhum. Eu te digo a você, Deus é que sabe, Deus é que traça nosso destino. Mas eu estou me sentindo um pai muito feliz, porque sou pré-candidato ainda, é claro, mas eu tenho certeza, o resultado será satisfatório. Eu serei reeleito e 2 filhos também eleitos deputado estadual. Então vai ser um feito fantástico. A minha alegria de estar no Congresso Nacional e ter 2 filhos na Assembleia Legislativa ajudando o nosso estado de Minas Gerais. Então eu me sinto muito feliz, não tem constrangimento nenhum entre eu, Adalcleber, eu, Adalberto, a convivência familiar nossa, não tem problema nenhum, é da melhor maneira possível. E tem a minha esposa, que é fantástica, é uma mãe carinhosa, uma mulher carinhosa também comigo. Então ela, com a mão abençoada dela, abençoa a família inteira. Então a situação nossa é muito boa, graças a Deus. Sem problema. Naquele episódio que o Adalcleber foi eleito presidente da Assembleia por 2 vezes por unanimidade. Foi. Ele foi um que deu um suporte muito grande a um mandato bastante conturbado, que foi o mandato do Pimentel, não é? Foi. E o senhor acha que ele errou de alguma forma ali naquele momento? Não, ele não errou, não. O cálculo político dele, no momento, ao invés de buscar uma reeleição, se lançar candidato a governador, que ele chegou a ser? Ele não errou muito, não. Não errou de jeito nenhum. Ele estava com o prestígio todo. Tanto que ele tinha tanto prestígio que ele conseguiu convencer os seus pares e elegeu o Agostinho Patrus presidente da Assembleia. Foi conduzido por ele. Sim. Entendeu? Na situação que ele estava tão bem... E ele sem mandato já, né? Depois, né? Aí já tinha terminado o mandato. Tinha terminado o mandato. Aí veio a eleição, ele entregou todo as bases eleitorais dele, que ele não seria mais deputado estadual, né? Ele seria candidato a senador da República. Sim. E o Pimentel tinha um compromisso com ele de ser o candidato a senador. O que acontece? Na última hora, trouxeram a Dilma para Minas Gerais para ser candidata. Aí ele chutou o balde. Aí é que ele chutou o balde. Que ele já tinha entregue as bases dele todas. Ele não podia ser mais deputado estadual. Porque entregou as bases estaduais dele para os outros colegas dele. Foi um parceiro do Pimentel durante o... Ele não podia ser deputado federal, porque tinha o pai dele, deputado federal, eu. Ele não pôde ser deputado federal. Como o Pimentel lançou a Dilma, ele se sentiu prejudicado e deixou o governo e não era candidato mais a senador. Aí veio a candidatura para governador de Minas Gerais do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. O Márcio Lacerda. O que aconteceu? Tudo articulado, tudo certinho, ele ia ser o candidato a vice-governador com o Márcio Lacerda. O que aconteceu? O Márcio Lacerda candidato pelo PSB, e lá no Pernambuco, a Marília Arraes, uma deputada lá estadual, era candidata a governadora, neta do Arraes. Sim, e ela era do PT. Era do PT. Ela era do PT. O que o Pimentel fez? Pegou o presidente do PSB e falou assim, olha, tira o Márcio Lacerda da candidatura dele, tira a candidatura dele, que eu tiro a Marília Arraes também para proteger o governador do Pernambuco que ia para a reeleição. Foi feito esse arranjo. Foi. Né? E acontece, a Marília não pôde ser candidata, tanto assim que ela deixou o PT. O Adalcleber não pôde ser vice, que o Márcio Lacerda foi... Ele não teve legenda para disputar. Isso. O Adalcleber depois não podia ser senador, porque o Pimentel lançou a Dilma.
não podia ser deputado federal, porque tinha o pai dele que era candidato à reeleição. Ele não pode ser candidato a vice porque tiraram exatamente a candidatura do Márcio Lacerda. E ele, para honrar o partido, o que ele fez? Candidatou para para governador do estado, exatamente para puxar voto para o partido. Eu devo isso a ele, porque nós nos elegemos, fizemos 4 deputados federais graças à candidatura da Adocleve. Entendeu? De modo que essa foi a trajetória dele. Então ele agora está ligado ao Calil, é candidato a deputado estadual, vai ter uma base grande lá junto com o Calil, e se o Agostinho Patrus não for candidato a deputado, ele vai pegar a base do Agostinho. Entendeu? Então vamos aguardar esses dias aí, essas mudanças. Mas então foi bom essa explicação aqui, para você entender essas manobras políticas, né? E o povo de Caratinga tem que saber disso. E são muitos os meandros, né? As conversas, as articulações, e isso é próprio da política, né? O senhor, com essa experiência toda aí, compreende isso muito bem, mas a gente viu na eleição de 2018 muito marinheiro de primeira viagem chegando lá no Congresso, lá na Câmara. O senhor deve mas foi por causa do Bolsonaro. Isso. Né? Foi o efeito Bolsonaro. O PSL fez uma bancada, ficou o maior partido. E uma bancada jovem de pessoas que estavam lá pela primeira vez. Mas eu acho também que foi eleição sarampo. Isso. Só dá uma vez. Entendeu? Só dá uma vez. Mas mesmo assim... O senhor viu muito desses casos lá? Mas vai ter muito... O senhor olhava assim e falava assim, esse aí é sarampo, é só uma vez. Mas vai ter essa eleição, talvez não tenha uma renovação tão grande, não. Porque tem um fundo partidário, eleitoral, que vai ajudar muitos deputados que têm mandato a retornar com mandato. Mas tem muita eleição sarampo lá. E qual o maior, o maior erro que o senhor vê desses deputados de primeira viagem? Assim, o que eles fazem lá quando chegam, que eles muitas vezes se dão mal? E o senhor mais experiente, o senhor olha assim e vê... Não, o problema da política, o cara tem que entender que ele tem que se doar para a política, ter disponibilidade de trabalhar legislando e também apoiando os seus municípios, né, para que ele possa ter retorno de volta para voltar para o Congresso Nacional. E tem alguns que entraram lá por interesse próprio, tentando olhar a sua situação pessoal, entendeu? Que aí só dá uma vez, não retorna. Porque o deputado tem que ter experiência, ele tem que olhar todos os modais da política, né? Ele tem que atuar na área da educação, na área do Poder Judiciário, tem que atuar na área da construção, quer dizer, e tem que realmente deixar a marca dele no município. Porque se ele não deixar a marca, e só com a questão partidária, com aquela influência que houve do Bolsonaro, muitos não vão votar. E muitos acham que só se manter ativo nas redes sociais, né? Não resolve, tem que ter ação concreta. Por exemplo, se você perguntar aqui em Caratinga, o que o Mauro fez em Caratinga? Eu cuidei de todo o segmento. Né? Eu, como deputado, e quando tirei licença para secretário de Segurança, a primeira coisa que eu fiz foi dotar Caratinga com a segurança pública boa, uma delegacia regional com viaturas novas, dando apoio total, prédio novo. Quer dizer, eu deixei minha marca na segurança pública. Na área da agricultura, também ajudando a agricultura, melhorando as estradas vicinais, né? A saúde, a mesma coisa, a educação. A educação, eu sou um parceiro grande da UNEC, tenho ajudado muito aqui, de modo que o próprio Cláudio Leitão esteve comigo várias vezes lá para ajudar na área da faculdade, né, filantrópica deles. Quer dizer, eu sempre atuei na área da educação. Então, eu tenho minha marca e com isso facilita a reeleição.
Bom, nós estamos nos aproximando aí, então, né, de mais um pleito, e o senhor tem circulado muito por Caratinga, pela região e em várias outras regiões do estado. Como é que está a sua expectativa e a sua energia para essa eleição? A expectativa é muito boa, porque o Caratinga, eu tive uma votação mínima aqui na eleição passada. O que foi que aconteceu que o senhor teve aquela votação que foi decepcionante? Não, para um político do seu tamanho aqui. Eu não decepcionei, porque nós tivemos um candidato, a minha candidatura e um candidato local, que é o Pedro Leitão. Ele teve uma votação fantástica. A votação dele foi surpreendente, né? E é justo, um filho da terra candidata, é justo que... Então, partiu nossos votos. E apareceu também o Hercílio Diniz, também veio o Lael Varela buscar voto aqui. Com relação à votação minha do Pedro, eu estou muito feliz, porque nós somos de Caratinga. Agora, os outros não são daqui, né? Então, houve exatamente essa pulverização de votos que veio sacrificar. Mas agora parece que a situação hoje é muito boa em Caratinga. O prefeito também não pôde me apoiar na eleição passada, que ele tinha compromisso até com o próprio Misael Varela, né? Que hoje não tem mais, e está declarando abertamente apoio à nossa candidatura, né? De modo que eu tenho a impressão que Caratinga vai ter um outro cenário, completamente diferente, para melhor, né? E nós também aumentamos a nossa área de atuação, né? Então, a minha impressão é que a votação vai ser surpreendente, vai nos colocar numa situação privilegiada dentro do Partido Progressista. Vai ser boa. Bem, nós conversamos então com o deputado Mauro Lopes. Queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui e conversar com a gente no nosso programa. Ô Dário, eu te agradeço muito essa projeção sua aqui, com esse estúdio maravilhoso aqui, levando a nossa informação para o povo de Caratinga. E realmente eu estou aberto a qualquer tipo de pergunta, porque eu sempre levei uma vida muito tranquila, muito transparente, né? Muito transparente. E dizer a vocês da minha gratidão por Caratinga, desde o tempo de Dário Grossi e os outros prefeitos por aqui passaram, né? Eu sou grato a todos eles. E me sinto muito feliz de estar com você aqui nesse programa. Te agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos encerrando então mais uma edição aqui do programa Questão Política.